da prova causa aquele frio na barriga, não é mesmo? Mas e quando a prova tem o poder de definir o seu futuro? Por esse e outros motivos, hoje eu recebo em nossos estúdios, para uma entrevista, a psicopedagoga Magda Azenetti, para falar e tirar todas as suas dúvidas sobre o temido Enem. Boa tarde, Magda. Seja bem-vinda ao Jornal Metropolitano. Boa tarde, Denise. Muito obrigada. Obrigada Magda, pelo convite. Imagina. Magda, faltando apenas 2 meses para o Enem, os alunos começam a ficar com aquela ansiedade, com aquela preocupação. Você como professora, qual a preparação que está sendo passada para os alunos? Agora é a corrida contra o tempo, né? Quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, ainda tem 2 meses para conseguir alguma coisa, né? Então, a orientação dos professores é ver o nível de aprendizagem dos alunos, se está dentro de uma coerência ou não, e ajudá-los, né, com aulas de apoio, com aulões. Sim. Isso eles fazem muito quando chega no final, né? Aquelas aulas divertidas, às vezes viram à noite, né, em aulas, em aulões, né? Então, agora o momento é para ver o que falta, avaliar e seguir em frente, né? Essas aulas de apoio ajudariam muito mais o aluno a ter uma melhor preparação? Você acredita? Sim, além das aulas de apoio, existem muitos portais, né? Sim. Que as próprias escolas orientam os alunos através de portais. Então, eu acredito assim que... Grupos de estudo, Magda, você acha que seria interessante reunir, os alunos se reunirem de 5 ou mais alunos para estudar? Ou você acha que ainda gera aquela... Não cabe, tem que ter o professor para auxiliar, claro, mas você acha que um grupo de 5 ou mais alunos pode se preparar melhor ou é melhor cada um estudar separado para até mesmo não perder a concentração? Não, eu particularmente gosto muito do grupo de estudo, desde que os alunos que estejam inseridos nesse grupo tenham o mesmo interesse. Sim. O interesse tem que ser estudar. Claro. E aquela troca, eu acho que é importante, de eu sei um pouquinho mais aqui, o outro sabe um pouquinho mais ali, a gente troca, tira as dúvidas. Eu acho muito bacana, né? Eu tenho essa vivência na minha família e eu acho que vale a pena. Magda, você percebe alguma dificuldade ainda hoje na área de educação para esse momento de prova? Você acha que as escolas estão bem preparadas ou que há alguma dificuldade ainda para esse momento? Eu acho que ainda há dificuldade para esse momento, nem todas as escolas estão preparadas. O que me preocupa hoje é a questão dos rankings, né, em que as escolas, às vezes, se preocupam mais em ter um score com relação a aprovações. Isso me deixa muito preocupada. E, às vezes, o aluno que não tem competência para atingir aquele score, de repente, ele é um aluno que não tem tanta atenção da instituição, então isso me preocupa um pouco, né? Mas é importante que as escolas estejam olhando essas questões, as famílias estejam olhando essas questões para poder apoiar os filhos, né? Nessa fase final, que eu acho que é uma fase assim, super importante para o jovem, de mudança total, né? Está deixando o nível da educação básica, média, para entrar na universidade, muda tudo, muda a vida, vem os planejamentos, né, futuros, as necessidades, as conquistas. Então, é importante que a gente dê, assim, a escola dê atenção, a família dê atenção, que eles mesmos deem atenção para essa mudança, né? E levar a sério, né? E levar muito a sério. Colocar o estudo acima de tudo nesse momento e levar muito a sério. Levar muito a sério. As escolas, elas estão cumprindo, Magda, o seu papel por um bom desempenho do aluno nessa prova? Muitas sim. Esse é o papel da escola, né? Claro. Fazer com que o aluno alcance o aprendizado e alcance os objetivos para atingir uma nota boa na prova. Então, elas precisam fazer. Volto a dizer, né? Algumas, infelizmente, existem alguns interesses que intercalam aí nessa relação, né? Então, mas elas devem, né? As escolas devem. Nesse momento, qual a preparação, tanto do professor quanto do aluno, para esse dia, esse momento tão sério e tão especial na vida do jovem? O aluno, eu acho assim, depois que ele sente que ele está preparado, vamos relaxar um pouquinho, né?
porque aí precisa, eu acho que estar bem, precisa dar uma volta para relaxar, para poder, no dia, estar bem para fazer a prova. Dormir cedo, acordar bem, se alimentar e sair com o horário possível para chegar sem atraso, Sim. né? E o professor está dando as orientações finais para esse momento, né? Porque eu acho assim, tem alunos que, por mais que a família fale, não escuta. Mas o professor fala, o professor é bacana, o professor dá umas dicas, e para eles é interessante, é importante. Então, é um momento assim, né, que meu professor, a gente sempre tem um professor que marcou a vida da gente. Ah, sempre, todo né? mundo, né? E quando o professor marca a nossa vida num momento como esse, né, então é um caminhar juntos, né? Uma via de mão única, nada de dar... Né, de entrar numa rua perpendicular, né, vamos dizer assim, transversal. Você tocou no ponto muito interessante, momento de relaxar. Por conta dessa pressão, faltando 2 meses apenas, os alunos acabam se dedicando um tempo maior, pegando a maior parte do tempo apenas para estudar. Você acha que isso é bom para o aluno ou acaba prejudicando? Para alguns... para mim, prejudica. Mas, para alguns, eles entendem que até o último momento, se eles estiverem estudando, eles vão fazer uma prova melhor. Eles não conseguem entender que, de repente, no momento de relaxar, de dar uma volta e, né, fazer uma atividade diferente, também vai provocar esse relaxamento. Por uma questão de imaturidade, de ansiedade, talvez de pressão de alguém ou de alguma coisa, né? Então eles querem estudar até o último momento, né? Mas eu acho que o ideal é no dia, na véspera da prova, nem mexer. Nem pegar nos livros. O que tinha que aprender já aprendeu. Não vai aprender em né? um dia, Você não vai aprender em um dia, né? Com certeza. Então eu acho que é um processo que a gente deve pensar. E você, como professora, qual a dica você deixaria para o aluno amenizar o nervosismo na hora, no dia da prova, no caso? Tem gente que, por conta do nervosismo e da ansiedade, não consegue dormir bem. No dia, acorda super ansioso, não consegue comer, não consegue relaxar. Qual a dica que você daria para o aluno tentar driblar esse nervosismo no dia da prova? Quem não consegue, não consegue. E quem consegue, consegue, né? Então, eu acho assim, quem estudou, é uma experiência que eu trago, assim, muito interessante a nível de aprendizado, e a gente pode sair um pouquinho do Enem, mas vou pegar a faixa etária, né? Por exemplo, foi aquele menino Thompson que passou para uma escola federal, no Rio Grande do Norte, se eu não me engano, né? E onde a mãe era catadora de lixo, levava os livros para casa. E uma frase que ele falou na entrevista dele, que eu assim, tomei para mim como educadora, de que ele ama estudar. Muitas vezes a família tentou trazê-lo para o trabalho, mas ele se manteve firme, querendo estudar. E no final ele termina assim dizendo que para ele educação é uma arte. Eu acho muito profundo, né? Educação é uma arte. Educação é uma arte. Então, o que a gente quer com a educação, com a profissão, com a vida, com o futuro? Quais são os nossos planejamentos? Então, faça dela uma arte. E aí a gente vai alcançar um futuro promissor. Com certeza. Magda, você tocou no ponto dos pais, até mesmo que levavam os livros para esse filho estudar. Nesse momento, o papel dos pais, você acredita, ele tem que estar junto, tem que ajudar, tem que auxiliar o filho, até mesmo para causar uma maior segurança no jovem? Sim. Você acha que o pai ou a mãe estão ali do lado, incentivando, falando, não, meu filho, vamos estudar junto. Você acha que isso causa um conforto e uma segurança melhor para o aluno nesse momento de pressão? Sim, causa sim. O filho, mesmo o adolescente, não só os pequenos como os adolescentes, eles precisam daquela questão que a gente fala muito das regras e dos limites, mas eles precisam de alguém que direcione sim, porque senão eles ficam muito, muito perdidos. O que acontece? A família que é parceira, que vem acompanhando o filho na parte toda da educação, que para estar realmente presente, né, nesse momento da educação do filho, ele deslancha, ele vai embora, não tem problemas, é muito difícil. Sim. Né? Mas a família que não acompanha por uma série de fatores também gera uma insegurança muito grande no filho, e isso traz com que, né, esse filho não consiga, de repente, alcançar algumas etapas que ele deveria nos momentos
apropriados, né? Então, a família, eu acho que é fundamental. O professor pode vir, pode apoiar a escola, mas quando a família apoia, geralmente a gente tem um caminho a seguir maravilhoso, ele vai até o final. Claro. Até mesmo porque o professor ele está diariamente ali com a criança, mas em casa ele também precisa dessa ajuda, dessa preocupação dos pais em relação à educação dele, né? Precisa, né? Tomando o Thompson de novo como exemplo, né? Quer dizer, a preocupação da mãe era o quê? Que eles tivessem uma vida diferente da família. O pai está lá, é um provedor, na medida do possível, né? Mas os livros, eles vieram de onde? Eles vieram do lixo, mas eles vieram. Então, aquela família, aquele menino, ele conseguiu se concentrar porque houve uma preocupação e uma responsabilidade familiar, sim. Entendeu? E muitas vezes, né, algumas famílias vão para o sentido contrário, se priorizam outras questões que não sejam os filhos, principalmente nessa fase escolar, principalmente nessa fase. Eu não consigo entender, por exemplo, como é que teu filho chega atrasado na prova, né? Principalmente quando você leva, o pai leva, sim, né? Consegue chegar atrasado. Então, vamos lá, vamos acordar, não quero, tal. Não, tem que acordar, você tem uma responsabilidade, você tem um compromisso, você tem que fazer uma prova. Às vezes, cadê seu cartão de confirmação, seu documento, sua caneta, entende? Então, eu acho assim, não precisaria, para a faixa etária que eles têm, sim, dessas orientações, mas é bom que a família dê. Né? Ou alguma coisa que ouviu e que, de repente, o filho não prestou atenção, olha, vai acontecer assim, dessa maneira. Então, eu acho que é super importante que a família esteja junto. Magda, para a gente finalizar, qual a dica você deixaria para uma preparação, até mesmo no dia, e faltando apenas esses 2 meses para a realização da prova, para o aluno chegar e ter um bom desempenho no dia? Estuda, ainda tem tempo. Então, seja inteligente, assim, no momento em que você for dividir os horários, as tarefas, não falte aula de maneira nenhuma, porque ajuda muito. Converse com o seu professor quando tiver uma dúvida, não é mico, porque muitas vezes eles acham que, né, fazer uma pergunta em sala de aula na frente dos amigos é um mico. Então, muitas dúvidas ficam porque não querem se expor, né, com relação aos amigos. Estude. Faça o que puder para tirar todas as dúvidas que forem necessárias. E boa prova, né, que você tenha sucesso. Faça uma redação bonita, não copie nada de lugar nenhum, porque não conta ponto. Agora, muitas mudanças aconteceram. Sim, e aí, exatamente, ficar, né, atentos às mudanças. Então, faça uma boa redação, faça uma boa prova com tempo e sucesso. Magda, eu queria agradecer muito a sua presença hoje aqui no Jornal Metropolitano, até mesmo para estar tirando essas dúvidas de muitos alunos e pais também que têm a respeito do Enem. Muito obrigada. Muito obrigada. E boa prova. E essa edição do Metropolitano fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Fiquem agora com a programação da NGT. Você pode enviar a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail metropolitanorio@redengT.com.br ou entrar em contato conosco através do telefone 021 2589 5740. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.